Olá, horrorizados! Eu sou Secret e sejam todos bem-vindos ao Horroriza TV, um canal dedicado a filmes de terror e histórias bizarras. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre franquias de filmes de terror e slashers, principalmente os mais antigos, porque eu acho que eles merecem bastante notoriedade, embora o terror moderno também seja bom. E claro, falar de algumas polêmicas envolvendo elas. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Você é de casa, nossa porta está sempre aberta, mas não lhe garanto que você irá gostar do que tem lá. Kid Chuck é uma franquia muito polêmica, nós já sabemos. Mas além de censuras e roteiros perdidos, que inclusive é o tema de outro vídeo, ele também recebeu críticas do público que assistia. E sempre houve boatos de que ele fosse inspirado em crimes reais ou um fato que fosse além da ficção. E neste vídeo eu irei falar sobre o filme dele que quase foi banido do Reino Unido. O filme Brinquedo Assassino 3, lançado em 1991, tornou-se tema de discussões após ser acusado de estar indiretamente ligado ao assassinato do garoto James Bulger em 1993 na Inglaterra. James Patrick Bulger era um menino britânico de 2 anos que foi sequestrado, torturado e assassinado por Robert Thompson e John Venables quando os dois tinham apenas 10 anos. No dia 12 de fevereiro de 1993, Robert e John foram condenados em novembro de 93, mas receberam liberdade condicional em 2003, quando completaram 21 anos, ganhando novas identidades e o direito de viver anonimamente. Venables foi preso novamente devido ao envolvimento no caso de pornografia infantil, mas estava para ser solto em setembro de 2019. Mirror escreveu: Venables, 37, está solto em poucos dias e receberá o dinheiro para viver no Canadá. O crime é considerado um dos mais chocantes acontecidos na Grã-Bretanha e virou um filme indicado ao Oscar em 2019. A mãe de James, Denise Fergus, na época, se sentia enjoada e triste pelo fato do diretor ter humanizado os assassinatos. Já o pai de James, Ralph Bulger, lançou uma campanha em meados de 2019 para que a ordem que garantiu o anonimato de Venables fosse suspensa. Ele é perigoso e um predador, abusador e assassino de crianças. Estou chocado que ele esteja solto de novo para abusar de outra criança, como fez com meu filho. Em 93, o garoto foi raptado e levado a um cemitério, onde foi espancado com uma barra de ferro de 10 quilos e tijolos. Os criminosos ainda jogaram tinta azul turquesa em seu rosto e colocaram baterias em sua boca e em outra parte que eu prefiro não falar, além de abusar sexualmente do menor. O corpo de James foi deixado em uma estrada de ferro em Liverpool, nordeste da Inglaterra, para fazer com que a morte parecesse um acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que James Bulger foi conduzido por um de seus assassinos para fora do centro comercial Hill Street Shopping Center de Bulger, com a mãe, que se descuidou e se perdeu dele por apenas alguns instantes. Algumas testemunhas alegam ver James chorando e com um machucado na cabeça. Após a prisão, os dois criminosos se tornaram as pessoas mais jovens condenadas por assassinato na história da Inglaterra. Ambos cumpriram pena no centro para menores até serem soltos condicionalmente aos 18 anos. No Reino Unido, a idade mínima para a imputação criminal é de 10 anos, enquanto em outros países europeus é de 14, 15, 16 ou 18 anos. Nico foi preso de novo em 2017, devendo cumprir uma pena de 3 anos e 4 meses após admitir navegar na Deep Web para encontrar imagens do uso extremo de crianças. Ele também admitiu que baixou um manual de pedofilia. Em sua posse foram encontradas mais de 1.000 imagens indecentes de criança. Havia sido pego com imagens desse tipo antes, para ser libertado em liberdade condicional no ano de 2024. De acordo com alguns acusadores, os assassinos, que tinham 10 anos na época, teriam imitado uma cena em que
Uma das vítimas de Chuck era salpicada de tinta azul, que no caso seria a cena em que o Chuck troca as balas de tinta por balas de verdade. Eu não sei qual seria a referência exatamente. O psicólogo Guy Compart afirmou a ligação com o vídeo era que o pai de um dos meninos, Jamie Venables, havia alugado o filme Brinquedo Assassino 3 alguns meses antes. No entanto, o policial que dirigiu a investigação, Albert Kane, descobriu que John não morava com o pai na época e era improvável que tivesse visto o filme. Antes disso, o garoto não gostava de filmes de terror, e esse ponto foi posteriormente confirmado por relatórios psiquiátricos. Isso não passou de uma coincidência, pois haviam boatos de que as falas de Chuck nas cenas violentas teriam sido replicadas. Já se baseou em notícias e casos, principalmente por meio da literatura, para criar uma ficção, mas nunca com o intuito de insinuá-la, e nunca houve nenhuma prova concreta. Uma polêmica semelhante surgiu após o lançamento do primeiro filme lá em 1988, por ser considerado violento e assustador demais para crianças, podendo incitá-las à violência, sendo que, como a maioria das obras a Chuck foi inspirado, ele também possui a classificação indicativa para maiores de 14 ou maiores de 16 anos, como atualmente, mas era exibido livremente nos cinemas. Tanto é que Brinquedo Assassino 3, que foi o filme que eles levantaram como suspeito, teve muitas cenas censuradas, inclusive cenas inocentes ou de beijo, nos cinemas, para não afetar negativamente as pessoas que eram mais sensíveis, mas pelo Chuck ser assimilado a uma temática infantil, por se tratar de bonecos, e também pelo trocadilho no título, muitas crianças assistiram, gerando uma repercussão negativa pelo público inadequado. Assim, a investigação policial, que procurou especificamente uma ligação entre o crime e a influência da mídia, concluiu que não havia nenhuma conexão desse tipo. Contudo, o juiz Michael Moreland comentou que o assassinato tinha algumas semelhanças impressionantes com o filme e que crimes graves cometidos por crianças pequenas poderiam ser causados por, entre outras razões, a exposição a filmes violentos em vídeo, incluindo possivelmente o Brinquedo Assassino 3. O filme também foi acusado de racismo por uma cena em que Chuck usa a gíria bro, que uma tradução literal seria meio que a expressão humano, com a sua principal vítima, o protagonista, que é um garoto negro. Isso foi interpretado como se ele estivesse fazendo uma analogia às pessoas afro e que possuiria sua alma por motivos raciais, sendo que Damasceno colocou um garoto negro como forma de visibilidade, assim como ele também faz com atores e personagens com deficiência ou que fazem parte da comunidade LGBT, como parte do seu ativismo e representatividade. A questão de racismo também não faz muito sentido, até porque a religião, entre aspas, de Chuck foi baseada no culto a povos africanos que cultuam deuses semelhantes a Dambala e com palavras modificadas, mas que também teriam semelhanças com Voodoo e que foi adaptado para compor a narrativa e dar um toque cultural e liberal e moderna ao filme. Em resposta à publicidade negativa, a Associação de Varejistas de Vídeo do Reino Unido recomendou que seus membros retirassem voluntariamente a trilogia Brinquedo Assassino de suas prateleiras. O tabloide britânico The Sun, em sua edição de 26 de novembro de 1993, chegou a organizar uma queima pública do vídeo. Vários DVDs foram realmente queimados. Nunca permaneceu controverso na Europa, e tanto a Sky Television no Reino Unido quanto canais na Espanha recusaram-se a transmiti-lo na programação regular. Também foi sugerida uma vaga associação do filme ao rapto e assassinato da adolescente Suzanne Carper em 1992, também na Inglaterra, na qual os assassinatos, antes de atearem fogo à vítima, forçaram-na a ouvir um áudio de Chuck. Suzanne Jane Carper, descrita como uma menina gentil e facilmente influenciável, foi babá de Jean Paul desde os 6 anos de idade. Em 1990, ela passou um período sob os cuidados da autoridade local após a separação de sua mãe Elizabeth Carper, padrasto, após o que Carper e a sua irmã mais velha, Michelle, passaram a morar com o padrasto. Por volta dessa época, Carper começou a faltar à escola. Sua frequência durante os 2 últimos anos de escolaridade foi descrita como irregular. Ela passava cada vez mais tempo em casa. Morava em um lugar em Boston,
onde também traficava drogas e se envolvia com o roubo de veículos. Michelle morreu brevemente com Powell, mas se mudou em agosto de 92 porque não gostava dos novos amigos malignos com quem Powell associava e tinha uma em particular que havia se mudado recentemente. O assassinato de Suzanne Capper foi cometido na Grande Manchester, Inglaterra, em dezembro de 92. Ela tinha 16 anos e morreu no Hospital Whitehall em 18 de dezembro de 92, falência múltipla de órgãos decorrente de queimaduras de 80% após ser deliberadamente incendiada em 14 de dezembro. Antes de sua morte, Capper relatou que havia sido sequestrada e mantida em cativeiro por 7 dias em uma casa em Boston. Manchester foi espancada e torturada e foi tirada da casa, passada a uma floresta. O assassinato decorreu da vingança de queixas tribais, um insulto sexual, infecção por piolhos pubianos, que é uma coisa muito bizarra, perda de um casaco rosa. Os detetives que conduziram o inquérito disseram que, por pura brutalidade irrefletida, o crime foi equiparado à tortura infligida às vítimas dos assassinatos de Morrow. O caso foi a julgamento em novembro de 93, mas recebeu relativamente pouca publicidade, pois coincidiu com o julgamento de Robert Thompson e John Venables pelo assassinato de James Burger. Em 17 de dezembro de 93, John Powell, de 26 anos, seu ex-marido Glenn Powell, de 29 anos, e Bernadette Manning, de 24, foram condenados à prisão perpétua por sua participação no assassinato. Jeffrey Legge, de 27 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por cárcere privado, e o irmão de John Powell, de 18, foi condenado a 15 anos em uma instituição para jovens infratores por cárcere privado e conspiração para causar lesão corporal grave. Johnny Michael, que tinha 16 anos na época do assassinato, também foi considerado culpado de assassinato e sentenciado a ficar detido à vontade do juiz, de acordo com a seção 53 da Lei da Criança e do Jovem. O caso em si não teve nenhuma ligação com o filme do Chuck. O filme apenas foi usado para fazer uma piada de mau gosto por parte dos criminosos, e os criadores dessas obras não se responsabilizam por esses atos, já como a obra em si não é de caráter criminoso por se tratar de uma ficção. Mas esse caso levou a uma nova legislação para a comercialização de filmes em mídia doméstica no Reino Unido. Essas circunstâncias levaram a rumores de que Big Brother Assassino 3 foi banido do território britânico entre 91 e 2002, mas isso é apenas um boato, ele não chegou a ser banido, mas várias fitas foram queimadas. Então, você acha mesmo que essa obra teve alguma relação com estes crimes? Ou você acha que foi apenas uma coincidência? As pessoas que fizeram isso deveriam ser punidas. Seus atos doentios, não necessariamente comparar isso a obras. Deixe aqui nos comentários e até a próxima. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.